quero conversar com vocês nessa oportunidade sobre esse tema, janelas da alma. Quando você está se falando das janelas, quando você pensa em janela, evidentemente todos têm experiências com janelas, né? Hoje as janelas geralmente não são como as janelas de antigamente. A janela de antigamente era mais ou menos como essa daqui no térreo. Não tinha grade, lembra? As janelas não tinham grade, mas com o tempo passando, com a possibilidade de invasões cada vez mais, de assalto, roubo, essas coisas assim, as janelas começaram a ficar com grades. Então a gente se tornou presidiários também, né? Vivendo atrás das grades. Mas quando a gente pensa em janela, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a possibilidade de entrada de ar, né? Ar, não só ar, mas também não só ar, mas também iluminação. Às vezes está tudo escuro, assim pela manhã ainda, você abre a janela, a luz entra. Quando eu estou falando de janelas da alma, eu vou ver elementos no nosso corpo que vai facilitar a entrada de algumas coisas na nossa alma. Quando eu estou usando o termo alma, estou usando o termo alma para mente, psique. Então, as coisas que entram na nossa mente, ok? Elas vão nortear nossas vidas. Aquelas que entram são processadas na nossa mente, no nosso aparato psíquico, e aí isso começa a fazer parte de nossas vidas. Então, todas as decisões que você toma na vida, até a tua fala, elas são resultado de coisas que entraram na sua mente, que entraram na sua vida, que entraram na sua psique, e por que não dizer também entraram na sua personalidade. Sua personalidade é formada a partir dessas percepções que você tem no mundo, daquilo que você vê, daquilo que você escuta, das coisas que você experiencia, você tem experiência. Então tudo isso vai formando o nosso caráter, a nossa forma de ver a vida. Então, o que eu quero observar à luz da palavra de Deus é como a gente pode, vamos dizer assim, filtrar as coisas que possam entrar em nós, ou mesmo sair de nós, a fim de que a gente tenha aquilo que o Juliano estava dizendo no domingo retrasado. Juliano falou, se você quiser ouvir o sermão dele, está na nossa página. Ele falou sobre... Eu sempre uso o termo equivocado, eu uso o termo autocontrole, mas você usou um outro termo. É isso, domínio próprio. E na conclusão do sermão dele, aliás, em várias partes do sermão que Juliano pregou, ele dizia sobre aquilo que vai te ajudar a ter um domínio próprio. Vocês não falam não, vou ver se vocês lembram o que ele disse. Ele falou que duas coisas fundamentais que vai nos dar uma condição de ter um domínio próprio melhor, maior. Isso. Leitura da palavra de Deus e a oração. Isso me abençoou. Me abençoou porque eu me apliquei mais à leitura da palavra de Deus a partir daquela sua fala também. Então nós estamos pensando nesse aspecto também, daquilo que vai estar nos orientando. E aí também eu utilizei lembrei de uma ilustração, que eu até citei aqui, vocês vão lembrar também, que tinha dois cachorros brigando, lembra? Dois cachorros brigando, um cachorro bravo e um cachorro manso. Dois cachorros brigando, um cachorro bravo, outro manso. Quem ganhou a briga? O bravo, né? A tendência nossa é achar que é o bravo que venceu a luta, mas não foi Na verdade, quem venceu a luta foi quem estava mais alimentado. De repente, o cachorro é muito bravo, mas ele está fraquinho. Manso não quer dizer alguém que não faça nada. Manso quer dizer que o cara tem um controle sobre a sua força, sobre a sua energia. Manso é isso. Jesus era manso. Não existiu alguém mais manso do que Jesus na face da terra.
Mas na hora que ele precisou colocar a energia dele, ele baixou o sarrafo todo mundo. Ele era manso, manso e suave. Então, aquele que está mais bem alimentado pela palavra, pela oração. E aí, como a gente pode ser alimentado, tanto do aspecto ruim, quanto do aspecto positivo? Aí eu fiz um diagrama, diagrama, sobre as janelas da alma. A primeira janela é essa daqui, ó. Os ouvidos. Então a orelha, mas simbolizando os ouvidos. Os ouvidos são as primeiras janelas da alma. É aquilo que entra em você, você não tem nem como, muitas vezes, de impedir que essas coisas entrem. Ontem aqui, a gente estava aqui, né? Tinha um forró ali, outro samba ali, na outra esquina tinha um sertanejo, estava uma zoeira aqui tremenda, e você não tem como, né? Vou botar o ouvido assim, às vezes até alivia um pouco, mas é através dos ouvidos que as coisas entram em nós e a gente nem percebe que está entrando em nós. Aliás, eu tenho uma experiência bem interessante que eu vivenciei. Isso já tem um bom tempo. Eu era ainda adolescente. Cheguei na igreja, sentava lá, gostava de sentar nos primeiros bancos. Aí daqui a pouco eu estou com vontade de beber água. Aí eu levantava, o culto rolando, né? Levantava, passava na sala, não dava para sair pela frente, saía por trás, mas eu tinha que passar no meio de todo mundo para corredor, né? Para ir lá perto onde tinha o bebedouro. Aí daqui a pouco eu voltava, passava uns 10 minutinhos, estou com vontade de ir no banheiro. Aí eu levantava, vontade de ir no banheiro. E isso era todo domingo, cara, todo domingo. Aí chegou um domingo que eu saí nessa mesma fala, né? Estou com vontade de beber água. Aí saí. Aí quando eu já estava na metade do caminho, eu falei, opa, que coisa estranha, beber água? Se eu estivesse na escola, eu ficaria pelo menos antes do intervalo, pelo menos 1 ou 2 horas antes do intervalo para beber água. E aqui na igreja eu chego e já estou indo beber água, tem alguma coisa errada. Eu não estou com vontade de beber água. E para ir no banheiro, na escola também é a mesma coisa. Eu não estou com vontade de ir no banheiro. Sabe o que eu percebi? Que o diabo arrumou um jeito de falar com a gente que a gente não percebe que ele está falando com a gente. A gente não percebe. Por exemplo, eu estou escutando barulho. Você também está escutando. Você, aqui, né? Você sabe até definir que tipo de barulho é. É de quê? Barulho de saco plástico. Percebe bem. E você tem a condição, ainda outra condição, de perceber a distância de que está esse barulho. Não percebe? O nosso aparato, né, auditivo tem essa capacidade de percepção, de, às vezes, definir o tipo de barulho e definir também a distância. Mas o diabo conseguiu uma forma de falar com a gente que a gente não percebe que ele está falando. Alguns dizem que nós somos capazes de perceber, a nossa audição é muito mais capaz do que a gente percebe que ela é capaz. Mas são tantas informações que a gente recebe ao mesmo tempo que a gente não define muito bem as coisas, então a gente concentra os nossos ouvidos em determinadas coisas. Eu não sei como, eu não encontro leitura bíblica e muito menos de livros, essa percepção. O diabo conseguiu falar para a gente de uma forma que a gente não percebe que é ele que está falando, mas ele usa uma artimanha. Por exemplo, ele não diz para você, você está com vontade de beber água. Ele não usa isso. Ele usa, eu estou com vontade de beber água. Vamos partir do princípio que demônios são espíritos.
espíritos que não são palpáveis, que ele pode se aproximar de você sem você perceber que ele está próximo de você. Correto? Desta forma, da mesma forma, ele é capaz de soprar no teu ouvido alguma coisa que você acha que está distante de você. Ou melhor, que está dentro da tua mente. Melhor isso. Que está dentro da tua mente. É você que está querendo beber. Eu estou com vontade de beber água. Aí você percebe. É interessante isso, irmão, que eu conversando certa vez com um certo rapaz que tinha uns comportamentos contrários à vontade de Deus. Ele tinha uma mania de atividades sexuais opostas à vontade de Deus, e ele era controlado por aquela mania sexual. E aí eu expliquei a ele esse detalhe do diabo. Às vezes você pensa que está ouvindo, que você está pensando, aliás, pensa que está pensando, mas não está pensando. O diabo que está soprando no teu ouvido, você não... Aí eu conversei com ele isso. Aí outro dia, passou uma semana, aí ele conversou comigo e falou assim para mim: ontem o desejo me acordou. Aí é interessante que ele mesmo falou, ele falou e se espantou. O desejo me acordou. Aí ele foi praticar o desejo dele. Aí quando ele ia praticar o desejo dele, ele falou: opa, eu não estou com desejo nenhum, Satanás, sai daqui. Percebe? Às vezes você não percebe que Satanás está soprando no teu ouvido. E você pensa que você está pensando, mas não. Mas alguém diria assim: mas até no servo de Deus acontece isso? Eu já era convertido na época. Quando a gente começa a deixar algumas coisas de lado, por exemplo, deixa a verdade de lado e começa a falar a mentira, no lugar de você, por exemplo, ficar ouvindo a palavra de Deus, as coisas de Deus, só ouve coisas de safadeza, cara, abriu porta para o diabo. Aí ele vai encher a tua paciência. E você vai ver até servo de Deus, assim, fazendo coisas que nem o incrédulo faria. O que a gente vai chamar de opressão. Cultiva pecado, cultiva pecado, cultiva pecado. Aí você aproxima um monte de demônio para perto de você. Aí ele vai encher a tua paciência, e vai encher tanto a tua paciência que você vai acabar fazendo a vontade dele. Então, essa é uma janela que a gente precisa tomar muito cuidado. Os ouvidos. O texto bíblico, deixa eu ver se aí já passou direto. Deixa eu voltar lá porque meu... Está embaixo? Que ali não está aparecendo. Eu tenho... Volta ali um pouquinho um slide. Sabe voltar? Volta lá para mim um slide só. Um clique só. Acho que vai dar, peraí. Volta um clique só. Volta outra. Volta, aí, tá bom. Aqui que eu quero. Não, mas tudo bem, é só até aí. Aí. É que eu fiz um link. A Bíblia diz assim, né? Não se engane, olha para cá. Não se engane. Não se engane. Não seja tolo. Não seja burro. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. É uma coisa que eu falo muito para pais. Você pode dar a melhor educação para os seus filhos, melhores ensinos, mas chega na fase da adolescência, eles vão ouvir a patota, ele vai ouvir o grupo. Então, se é um grupo que trabalha na base da safadeza, seu filho vai se tornar um safado. Não se engane. Se você está no grupo do que os caras só falam porcaria, ele nunca ouviu nenhuma porcaria dentro da tua casa, mas ele vai falar porcaria. As más companhias, que são
provocam as más falas, corrói os bons costumes. O Salmo 1, verso 1 diz isso. Lê comigo isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escravos. Entendeu? Se é bem-aventurado é feliz. Aliás, é mais que feliz, é muito feliz o homem que não anda na roda desses caras. Eu sempre gostei de jogar bola na minha infância. Agora a bola corre atrás de mim, que não dá mais. Eu tento chutar para um lado, a bola vai para o outro. Mas sempre gostei muito de futebol, muito, muito, muito. E meus amigos a maioria não eram evangélicos. Eram meus amigos. Mas quando o papo começava a ficar na base da safadeza, etc., eu sabia que as más conversas corrompem os bons costumes. Aí, pessoal, estou saindo aí. Entendeu? Meus amigos continuavam meus amigos. Mas começava assuntos ruins, que eram completamente opostos àquilo que eu acreditava e que deveria ser meu comportamento, saía fora. Meu irmão não saiu fora, ficou. Meu irmão não ficou fora, continuou. Meu irmão morreu de cirrose hepática. Bebeu, porque aquela turma que ele era, apesar de não ter aprendido isso em casa. Feliz é aquele que não senta nessa roda dos caras que estão em outro caminho. Eu fui demais também, eu tinha que botar no... Volta só um. Eu fiz um hiperlink, um link. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui. Vem. Aqui. Beleza. A outra janela que observa a janela da alma são os olhos. Deixa eu ver aqui. Cara, aqui talvez aqui seja uma das janelas mais perigosas. Nossos olhos. A gente vive um tempo, olha para cá, a gente vive um tempo que parece que quem trabalha mais são os nossos olhos. Como é isso? O celular, né? O celular, ele é consumido pelos nossos olhos. Aí, concorda comigo? Pelos nossos olhos. A gente pouco escuta, até escuta alguma coisa, mas o que nos atrai mesmo é aquilo que a gente vê. E agora, queridos, nós vivemos um tempo em que a pornografia, ela está assim, como uma grande catarata. Lembra de catarata? Lá do Iguaçu? Ela transborda, ela enche, ela faz encher as nossas mentes das coisas que nós bebemos, comemos, engolimos, por causa dos nossos olhos. Nós queremos ver, e a gente fica viciado no ver. A pornografia, então, cara, não é muito incomum você pegar grupos de adolescentes que estão lá vendo mulher pelada, vendo homem pelado, safadeza, e vai se enchendo disso. Como eu disse lá no início, Juliano estava falando que a gente tem a questão do autocontrole, domínio próprio, né?
Ele diz que nós somos voltados para as coisas boas. Deus nos fez assim, não foi isso mesmo que você falou? Mas nós temos a nossa natureza não é voltada para as coisas boas. Nossa natureza é voltada para as coisas ruins. Porque nós somos uma raça caída. A raça caída vai querer as coisas ruins, as coisas que só querem saber de prazer, que muitas vezes são opostos à vontade de Deus. Então a gente, cara, ainda mais quando a gente está no instinto, né? Os seus hormônios aí estão pulando, saltitando, né? Eu preciso. Aí você fica lá, vendo homem pelado, mulher nua, E aí? O que melhorou em você? Você ficou mais homem por causa disso? Entendeu? Mas o diabo sabe disso, que os nossos olhos são incansáveis disso, e ele vai querer alimentar isso. Eu já vi casamento se desfazer por causa da pornografia. Bons casamentos. O homem casado tem sua esposa, mas está lá. Pega lá a TV dele, nas possibilidades múltiplas que se tem hoje, e fica lá. A mulher, vai embora, chega, acabou, vai embora. É uma forma de prostituição também. Entende? E aí, o que você vai fazer? Eu não sou otário não, meu irmão, eu sou macho. Tem tantos outros que se dizem macho e não são, estão no mesmo caminho. Provérbios 23, 31 a 32. Está assim, quer ver? Eu fiz um link aqui. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. É claro que ele está usando uma linguagem figurada. O que ele está dizendo assim, quando você ver uma coisa que te atrai, que te suga, não fica olhando, fixando os olhos naquilo, grudado os olhos naquilo, porque de tanto você olhar, você vai consumir aquilo. Uma vez um era adolescente, Paulo Renato, ele dizia assim, Paulo Renato, eu falei com ele, né? Paulo Renato era um adolescente de oração, cara. Como aquele cara orava. Deus usava ele maravilhosamente. Usou ele para curar cego, orou para resolver problemas conjugais. Era um rapaz, amo Paulo Renato. Hoje ele já é um adulto, mas me marcou muito a fala dele. Ele falou, pastor, você vê como as pessoas estão se vestindo hoje? Tanto homem quanto mulher. O homem quer mostrar os músculos, né? Bota a camisinha assim, fininha. No ônibus eles faziam assim, seguravam em cima e ficavam mexendo os músculos, como fosse para atrair, né, o sexo oposto, ou para se exibir para os outros homens, né? E a mulher, né, cada vez mais exposta. Aí ele falou assim para mim, sabe o que eu faço quando eu passo diante de uma pessoa assim, pastor? Eu falei, o que você faz, Paulo Renato? Paulo, eu olho para o outro lado, pastor. Tão simples, né? Eu olho para o outro lado, é meu desprezo para esse tipo de gente que se comporta assim no meio da rua. Hoje você não sabe muitas vezes se a pessoa está vestida ou está sem roupa. E por que isso? Porque o diabo sabe que nós somos fisgados pelos nossos olhos. Então ele diz, não fixe os seus olhos nisso. Às vezes, tem aquele ditado popular que diz assim, você não pode impedir que um pássaro pouse na tua cabeça. Não é verdade? Passarinho pousa, você não vê. Você não tem como impedir. Mas você tem como impedir que ele faça ninho. Não é verdade? Tinha umas rolinhas querendo fazer ninho aqui, a gente botamos para correr, chega, sejam tudo. Então, como é que eu impeço que esses pensamentos façam ninho na minha cabeça?
tira o meu olho. A coisa é tão simples, cara, é tão simples, mas uma desviada já passa. Mas se você ficar lá, lembra daquela senhora do passado que estragou a nossa vida, da dona Eva? O diabo está lá enchendo o ouvido dela, né? Ai, Eva, foi assim que o papai do céu falou, né? Ah, sim. Não, ele não falou assim, não, falou assim. Primeira coisa errada, né? Ela deu ouvido. Vai bater papo com o diabo, cara? Não bate papo, você vai perder. Você vai perder. Não bate papo com o diabo, não. Sai daqui, em nome de Jesus. Não é verdade? Aí tá lá. Ai, não, você pode comer essa fruta, Evinha, porque você vai ficar igual o papai do céu. Sabendo tudo, poderosa. Aí Evinha, né, ficou lá olhando aquela fruta. Deve ter caído água assim, né, na boca dela, assim. Ela viu que a fruta era boa. A Bíblia diz, fixou os olhos na frutinha. Caraca, essa fruta deve ser muito boa mesmo. Caraca, eu vou comer essa uva. Eu falei uva, não era uva. Talvez seja porque eu gosto de uva. Alguém disse que era manga, né? Mas não foi maçã. Você acha que era caqui? Nossa, caqui não era, não. Eu não gosto de caqui. Então tá lá, ela ficou. Aí já era. Foi fisgada. Aquela falazinha. Aí vai lá o nosso machão, né? Aí complicou de vez a vida da gente. Aí hoje nós temos essa tendência para as coisas ruins. E vai ser uma luta constante, cara. Vai ser uma luta até que a gente saia daqui, a gente vai lutar contra isso. Por isso, leia a Bíblia, faça a oração. Leia a Bíblia, faça a oração. Desvia o teu ouvido, desvia os teus olhos. Não, já terminou não, moço. Volta lá. Aliás, fica lá para mim que fica melhor controlado do que aqui. É o sino do encerramento. Vai ver que ele está pedindo para eu acabar. Pode passar. Passa. Não pode adiantar. Mais um. Pode passar. Passar. Aí. A terceira janela é a boca. A boca como janela da alma. Certa vez Jesus falou que a pessoa se contamina não por aquilo que entra, mas por aquilo que sai. Da mesma forma, quando a gente vê positivamente falando, seria o texto de Romanos capítulo 10. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Com o coração eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e com a minha boca eu confesso. Mas por outro lado também, vamos ver o texto de Mateus, capítulo 11, 12. Alguém leia para mim que esse eu não linkei. Aqui. Capítulo 12, de 36 a 37. E outra pessoa abre para mim Tiago 3,6. Isso. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Da mesma forma que o que eu falo contamina o meu espírito, a minha mente, que isso é como se fosse uma alimentação retroativa.
Eu falo, eu estou colocando para fora, mas ao mesmo tempo ela volta, não é verdade? Ela volta. Mas para ela sair de mim, ela tem que ser processada em mim. E esse processo dessas falas, eles são resultado daquilo que está dentro da gente. Por isso, cuidado boquinha no que fala. Mesmo que você falou, como a Bíblia diz, né? Mesmo que você tenha falado que foi de brincadeira, a fala você vai dar conta. Aí eu fico pensando, irmão, por que a fala tem tanto poder assim de condenar a pessoa e ao mesmo tempo absolver a pessoa? Por que a fala tem tanto poder assim? Porque a fala é um dos grandes poderes que Deus deu a gente. A partir do próprio exemplo dele, como é que esse mundo todo foi criado? Pela palavra. E ele não deu essa capacidade aos outros animais, ele deu essa capacidade a gente. Por as minhas palavras eu edifico uma pessoa, pelas minhas palavras eu derrubo umas pessoas. Por uma palavra eu posso tirar a tristeza do coração de uma pessoa, pelas minhas palavras eu posso levar a pessoa a cometer suicídio. Não pode? Quantos homens cometem suicídio porque ouviu uma palavra ruim da sua companheira ou vice-versa? Por isso o Senhor diz, você vai dar conta sim, daquilo que você fala. Isso contamina a minha alma, contamina você. Mas também, por outro lado, também a palavra que sai da minha boca pode me absolver. Por isso, quando eu digo, Senhor, me perdoa, eu transgredi, eu pequei, eu falei que não devia. E cá entre nós, sinceramente, quando eu estava pensando nisso, quanta besteira a gente fala na vida, quantas coisas que não deveríamos falar e falamos. Caramba, eu fico pensando assim, cara, eu fui criado na palavra de Deus, meus pais me ensinaram, mas mesmo assim eu já falei coisas que eu não deveria ter falado na minha vida. Mas eu louvo a Deus porque Ele me ensinou outra coisa. Eu posso dobrar o meu joelho e pedir o perdão de Deus, e aí Ele pode me restaurar e purificar a minha fala. O Tiago capítulo 3, versículo 6, você abriu? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua dentro desse composto da fala, né? Ele diz, é um lugar tão pequeno, mas é como uma fagulha no bosque seco, por exemplo, pega fogo em tudo. Quantas famílias destruídas por causa de uma fala má. Quantos prejuízos já tivemos, não sei se você já teve, mas eu já tive, porque eu falei, era até uma boa palavra, mas na hora errada. Entende? Olha que coisa, né? A palavra certa dita na hora errada. Mas a Bíblia diz que a palavra certa na hora certa é como maçãs douradas numa bandeja de prata. Quantas pessoas você abençoa com as boas palavras? Quantas pessoas você pode tirar lá do desespero com boas palavras? Mas como é que você vai falar boas palavras se você não ouve boas palavras? Como você vai falar a palavra de Deus se você não lê a palavra de Deus? Então, eu vou me encher da palavra de Deus para eu poder transmitir a palavra de Deus. Aí eu vou abençoar muitas pessoas e vou evitar que muitas coisas ruins através da minha fala aconteçam a outras pessoas. Passa para mim mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. A janela, essa quarta janela, né? É o coração.
quando a Bíblia fala de coração, apesar da gente simbolizar com esse coração aberto, ele não está falando simplesmente desse coração que está batendo aqui, não. Ela está falando daquilo que é mais profundo no ser humano. Alguns diriam que é o self, o mundo interior dele, de onde procede, Jesus vai dizer, onde procede a saída da vida. Eu não sei se, acho que sim, Provérbios, capítulo 23, 26, se bem que esse fala, filho meu, dá-me o teu coração, não é isso? Mas é Mateus. Não, Mateus 15, 19. Isso. Jesus está falando que o mal do ser humano sai de dentro do homem, do interior do homem. Alguém diz assim, o problema do Brasil é a questão da pobreza. Então, a pessoa que é muito pobre, ela vai praticar o mal porque é muito pobre. Jesus vai dizer que não. Ele vai dizer que o mal não é fruto da pobreza, da falta de dinheiro. O mal é fruto do coração do ser humano. Aí eu lembro do meu irmão, José Vicente da Silva, alguns aqui conhecem. José Vicente da Silva foi criado na FUNABEM. Nunca viu pai, nunca viu mãe na vida dele, era um órfão. O nome dele foi escolhido assim. Como é que ele vai se chamar? Ele já tinha idade. Bota José. José de quê? Bota José Vicente da Silva. Aí botaram o nome de José Vicente. Aí ele tinha que ficar na casa, chamava lá no Rio, Escola 15. A Escola 15 lá no Rio, que era a FEBEM, era conhecida como Escola de Marginais. O pessoal que entrava lá ia sair marginal. Aí ele disse que completou 18 anos, já era, vai embora. Literalmente com a mão na frente e outra atrás, vai embora, não tem nem para onde ir. Aí ele disse que foi morar no morro do Santo Cristo, que é um morro atrás da rodoviária Novo Rio, a principal rodoviária da cidade do Rio. Aí ele foi morar lá com os amigos que saíam de lá. Ele dizia assim, Joel, aqueles meus amigos me chamavam para roubar. Mas, Joel, isso nunca passou na minha cabeça. Ele falou, Joel, eu subi aquele morro com fome e bebia água para matar a minha fome. Mas, cara, nunca passou. Ele não era crente não, cara, nessa época não era crente não. Mas nunca passou isso na minha cabeça, de roubar. Eu diria assim, alguém orou por você, José. Alguém orou por você. Porque você tinha todo as circunstâncias para você se tornar um bandido. Mas Deus te livrou. E não foi à toa, cara. Eu conheci José Vicente já fazendo 2º grau. Aí ele xingava pra caramba, Vicente, como xingava. Mas o cara ele era muito bom de bola, José Vicente. Sabe aquele lençolzinho que você dá, a bola sobe por aqui no cara? Em salão que dá esse tipo de lençol. Já viu esse lençol? Nunca viu? Nunca viu esse lençolzinho assim? O cara puxa assim. A bola sobe assim no indivíduo. O cara faz assim. Eu já vi sair briga por causa disso. Ele dava esse tipo de lençol, Vicente. E pegava do outro lado. Mas xingava muito. Aí ele dizia assim, na sala de aula, aluno pra caramba, ele dizia assim, professor, esses crentes aí vive, o cara faz um monte de coisa errada, põe a Bíblia debaixo do braço e diz que está salvo. Aí eu pensava lá atrás comigo, Vicente, um dia você vai conhecer. Chamei Vicente para ir na igreja, uma vez só. Era um sábado. Vicente entrou na igreja, tinha menos gente do que tem aqui. Tinha 2 banquinhos assim, de jovens. Tinha uma menina pregando. Mas a menina pregava com tanto calor, tanto fervor, tanta unção. E aí ela fez apelo. Eu fechei os olhos. Quando eu vi, o Vicente estava lá na frente. Hoje, cara, é um servo de Deus, comprometido com a palavra de Deus. Ele se tornou até chato. Sério mesmo. Se tornou até chato.
Ela só fala de Bíblia, de Bíblia. Você conversa com ele é sempre assim. Mas um servo de Deus Altíssimo. Ele diz: Joel, alguma coisa, Vicente, aconteceu no seu coração. Alguma coisa sobrenatural. Janelas da alma. Nossos ouvidos. Não fica escutando porcarias, não, cara. Tem muitas músicas aí que são verdadeiras porcarias. Joga isso é lixo, cara. Aí tem lá a menina, né? Eu falei da outra vez, tinha um aniversário da uma amiga, né? Aí convidaram a banda lá de forró, e aí começaram a cantar, né? E as mulheres dançando lá. Eu estava lá porque ela era minha amiga, né? Eu tinha que estar lá, né? Sabe como é que são essas... Aí eles começaram lá no forró, e eles cantavam a música assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. E elas, todas elas felizes, cara. Quando não são, chama de cachorro, e elas estão felizes. Você nem percebe o desvalor que estão dando às mulheres, e elas estão alegres. Tá ouvido? Aí, cara, Jó falou assim: eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu não vou colocar os meus olhos nas meninas. Comprometido com o Senhor. Faça um pacto com os teus olhos, cara. Passou no celular, cara, o diabo vai jogar um monte de coisa para você. Está na hora de desligar. Tu não vai aguentar desligar, porque você já está viciado. Tem gente viciada mesmo, tem que passar para aquela de recuperação. Como é que você sabe que você é viciado? Consegue passar uma semana sem acessar as redes sociais? Consegue? Se consegue, já sinal que você não é viciado. Mas se não consegue, eu preciso, viciado, cara. E você, para alimentar o teu vício, você vai fazer coisas que você nem imagina. Faça um pacto com teus olhos. Vê essas coisas que vai contaminar a tua alma. Passa fora, vira para o outro lado. Se possível, desliga. Cuidado com o que você fala. Vai prestar contas. E pecado não... Eu falo caduca, mas você me corrige. Pecado não prescreve. Eu tinha só 10 anos. Pecou. Está lá guardado. Está lá guardado direitinho. Vai prestar conta. Há tempo de pedir perdão. Se você consegue pedir perdão agora, o Senhor perdoa. Então, Ele nunca mais vai cobrar de você. Cuidado, Deus, com aquilo que você fala. E cuidado com os seus sentimentos. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Não entrega o teu coração a qualquer menina não, cara. Não entrega o teu coração a qualquer pessoa não. O Senhor vai dizer: entrega para mim o teu coração. Outra vez o Juliano falou também sobre Sansão. Eu não esqueço desses sermões não, cara. Eu gravo todo, por causa disso que eu gosto de ouvir. Ele diz: tudo acabou para Sansão quando ele abriu o coração para Dalila. Ele estava até brincando, mas quando ele abre o coração, entregou o coração a ela. Entrega o teu coração para